Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Queria agradecer a Tizan, que prepara todo esse estúdio, esse podcast para chegar na melhor qualidade no seu celular, no seu computador, na sua TV. Meu, se bobear, se ligar o ferro de passar, passa a gente lá. Agradeço a Tizan. Se você quiser trazer sua rede social e o seu podcast para cá, entre em contato com o pessoal aqui, eles vão te atender da melhor forma possível. E agradecer também a Chouina Law, nosso parceiro novo aqui, para você ter o sonho de morar nos Estados Unidos e alcançá-lo, porque eles são especialistas no Green Card, no visto americano, e conseguem te orientar para realizar esse sonho, para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Obrigado, Chouina Law. Ó, hoje é especial, hein? Temos aqui Wagner Copini! Para muitos, Vagão. Tudo bom, Vagão? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Tudo certo, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado, né? E feliz de estar aqui participando. E vamos lá. Uma das pessoas mais gentis que eu conheço, Vagão. Porque eu chamei ele várias vezes, ele com uma tranquilidade. Não, pô, eu vou, quando vai ser? Pô, não dá. Não, beleza, quando for melhor para você. Muito obrigado. Bom, primeira coisa de tudo, eu vou pedir para você em casa, você que está acompanhando o celular no computador, pegue agora a sua caneta, um bloco de papel, porque o Vagão vai contar os segredos da saúde dele. Quantos anos você tem, Vagão? Eu tenho 65. 65. E porcentagem de gordura? 3, 4. Não sei te dizer, mas Não, o negócio é absurdo. é baixo. Qual que é o segredo? Cara, acho que não tem muito segredo. Eu não tenho muitos hábitos diferentes de bebida, de nada. Mas eu gosto de correr, treinar um pouquinho, mas eu não assim, é uma atividade que eu exerço com mais intensidade ou mais frequência, uma frequência maior quando eu estou em Saquarema, porque aqui no dia a dia é difícil, porque eu moro em Santo André, trabalho em Barueri. É longe, hein? É longe, são 43 quilômetros, então o problema é o trânsito, o tempo que você leva, então eu não tenho essa atividade normal durante o período que eu estou em Campeonato Paulista ou Superliga. Mas em Saquarema tem essa possibilidade, porque você não tem que se deslocar, você está dentro do seu treinamento, então dá para acordar mais cedo, ao invés de pegar trânsito. E tá tudo ali, né? Tá tudo ali. A academia, tem a pista de corrida, tem a praia. E é uma maneira também de me manter saudável também para a atividade, né? Porque a gente às vezes precisa pegar em bola, precisa ajudar mais. E a saúde, né? Muito mais também por questão de saúde. E como técnico de Barueri, você está há quanto tempo já? Como técnico Do time? Eu estou no projeto desde o início, desde a primeira reunião que o Zé nos convidou para montar o projeto. Então nós estamos indo para a nossa terminando a nossa oitava temporada. E como técnico foi a minha primeira experiência, meu primeiro ano como técnico da equipe adulta. Foi a primeira Superliga como foi técnico a primeira do Barueri, Superliga né? como técnico do Barueri. Anterior a isso, eu tinha trabalhado no Pinheiros, né? Estive no Pinheiros durante 9 anos e meio. Trabalhei 4 temporadas no adulto e as demais temporadas como assistente no adulto e técnico do juvenil na época, que hoje seria o sub-21. E um período bem anterior a esse, eu trabalhei com um técnico de masculino em Santo André. Foram 4 temporadas também em Santo André como técnico de uma equipe adulta masculina na época. E no Barueri tem o Alê, né? Que ficou de técnico um período quando você estava com as seleções de base. Tem o Hernani também? Está lá ainda? Tem o Hernani é técnico do 21, trabalha na base. Ele é do 21? No adulto, a comissão técnica agora, esse ano, dessa temporada que está terminando, o Alê foi um dos assistentes, o Thiago, né, que trabalhava no Pinheiros, é um dos nossos, o outro assistente. O Paulo, o Gauchinho, é o estatístico. O Gaúcho, o ponteiro? Eu não vi ele. Ele é o nosso analista de desempenho. Ele trabalha junto com o Bruno, que também trabalha com analista de desempenho da base e do adulto. É muito legal isso, porque... E o Kaique, né? Desculpa, o Kaique, que é o preparador físico. Não, esses caras todos aí jogaram na minha época, assim. Agora você vê que você envelheceu, porque todo mundo é estatístico, é auxiliar. Eu tenho uma história ótima do Hernani, né? O Hernani jogou muito bem, né? Ele foi um grande jogador. Ele foi meu atleta. Foi seu atleta? Ele foi meu atleta. Em Santo André? O Gaúcho foi meu atleta em Santo André. Em Santo André. Eles foram meus atletas em Santo André. No COP?
Era a Copa? O Hernani foi na época da Interclínicas, né? Depois foi a Filco, depois É. o COP. O Hernani teve. Eu jogava no Palmeiras e a gente tava jogando a seletiva, não era Superliga ainda, era pra Liga Nacional, né? E a gente tava jogando a Liga B. E as finais, a final da Liga B foi Palmeiras e Campinas. E o Hernani tava jogando aquele quadrangular final, acho que ele fazia uns 28 pontos por jogo, um negócio absurdo, assim. Era tempo que não era tie-break, né, até 25, né? Aham. A gente é antigo, né? Tem que lembrar disso. E daí na final, na primeira bola ele atacou, ele bateu a bola chutadinha na ponta, né? Atacou, torceu o tornozelo e saiu do time. Falamos, ganhamos. Sabe quem entrou no lugar dele? Xandó. Só. Fecha, o Xandó fez 40 pontos do jogo, a gente não classificou, eles ganharam. Aliás, eu chamei o Xandó pra vir aqui, tá me devendo, espero que chegue até ele, porque a última mensagem ele não respondeu. Você jogou com o Xandó? Joguei com o Xandó na Pirelli e no Banespa. E batia forte, né? É difícil. Eu falo que sempre o aquecimento, o ataque e defesa, com o Xandó já era difícil. O encaixe braço pesado, absurdo, encaixe absurdo. impressionante. Não, estralava a bola, assim. E na época, aquela bola da rainha, né? Que era ela saía oval, assim. Ela batia no chão, assim, ela virava um ovo, assim, no ar, assim. Depois ela voltava. Essas assim. bolas duravam um pouco para treinamento, porque Nossa. elas deformavam rapidamente. Pô, mas eu tenho... Ó, vou fazer uma propaganda aqui. A rainha é um negócio, não sei pra você, mas acho que deve ser. É um negócio afetivo que a gente Sim, tem, né? Porque sim. a Pirelli era a rainha, o Banespa era a rainha, o tênis, Bernardo, Defensa, depois tudo Exatamente. rainha. Então, pra você jogar vôlei, você tinha que ter um rainha, assim. Né? Não, a rainha foi super importante para o voleibol de maneira geral, porque no começo foi patrocinadora, né, fornecedora de materiais, tanto para a seleção brasileira como para as equipes, e patrocinava atletas também. Uhum. Né? Eu lembro que na Pirelli, no Banespa, nós tínhamos lá um contrato com a rainha para usar os tênis da rainha. Ah. Né? Então já é uma coisa bem antiga e foi muito Não, importante. e de vanguarda, né? Porque não tinha muito isso de patrocinar, né? Diretamente a marca esportiva ao atleta, E né? você não tinha um tênis nacional né, com a qualidade da época, a qualidade que o tênis da rainha proporcionava. Então, foi super importante. Eu tenho guardado o material das equipes que eu participei, principalmente Pirelli e Banespa, eu tenho todo Tem tudo o guardado? material Tem tenho mesmo? guardado. Cara, isso é um genial, Tem. porque eu não tenho nada. Você lembra de mim? Onde você lembra de mim a primeira vez? Vamos ver se você vai lembrar mesmo. Cara, eu lembro que você passou com a gente um período de treino. Onde? Ou tô enganado? Tá enganado, tá enganado. Infelizmente, eu nunca joguei contigo, eu treinei contigo. Mas eu cheguei no Banespa pra fazer teste em 86. Aí Mas você não jogou com a gente. Eu lembro de lá, então eu lembro. eu cheguei em Mirim. Eu Mirim. lembro. Aí eu acompanhei 86, 86. Eu cheguei em Mirim em 86. Eu vou falar o time, ver se o time é esse. Assim, você e Manfrim, Boni e Vilela ou Sanches. Ou Dema. Ou o Dema. Devia ser o Dema. E o posto o posto passava, né? Então era Zé Roberto, talvez um dos ponteiros jogando como oposto, Sanches ou Vilela, né? Sim. Era mineiro, né? O Vilela. Mineiro. Finado Vilela foi. E o Sanches, cara. Também? Essa semana. Sério? Infelizmente, não perdemos sabia. o Sanches aí. Que Deus o tenha. Caramba, que Deus o tenha mesmo. Aí tinha Lebut, que eu lembro desse nome. Gilberto. Era Gilberto? É. E tinha um central, Júnior. Isso, né? Júnior. Aí era Beto Dutra, outro levantador. Nossa, a memória é boa pra caramba. Muito né? boa. O time era esse aí mesmo. O primeiro ano que eu joguei no Banespa era essa equipe aí. Aí no segundo... Não, o Xandó chega no outro ano. O Xandó chegou comigo. Quem chegou no outro ano foi o Montanaro. Montanaro e o Paulo Roeza. E o Batata, o Roeza. E o Paulo Rogério estava já nesse 86? O Paulinho estava também. Nesse primeiro ano estava o Paulinho e o Renato Figueiredo. Renato Figueiredo, que atacava todas as bolas assim, ó. Isso. Todas se virando o rosto. Irmão do Cacau. Ah, é o Canhoto? O Cacau Canhoto. Eu não sabia que era irmão dele. O Cacau era a saída, jogava na Sadia, né? Como oposto, que a gente chamava de intermediário antigamente. Exatamente. O cara que passava, que arrumava o time no passe. Né? O Cacau jogou muito tempo no Minas. Os dois jogaram no Minas, né? Foram formados no Minas, Cacau e o Renato. Eu lembro do Renato no Banespa nessa época e depois na Telesp, que ele foi pra Telesp depois. Assim. Isso.
exatamente. Caramba! Então, eu lembro muito desse time de 86, que é o primeiro time profissional que eu vou ver, assim, treinar todos os dias. Eu lembro de vocês aquecendo, assim, e tal. E até falo pro Zé Roberto, assim, que... Zé Roberto, os caras... Naquela época, vocês muito mais do que eu. Então, era um negócio de correr, né? Tudo tinha que correr. O passe tá ruim, manda correr 10 km. O bloqueio tá ruim, manda correr 10 km. E o Zé Roberto, ele corria mais devagar. É verdade, velho? Era assim, porque nós tínhamos Eu sei que ele é seu passado. chefe, que você não vai falar. Não, nós tínhamos passado antes jogamos juntos, né, no Banespa, mas jogamos antes do Paulistano. E nós tínhamos um preparador físico à época que era adepto à corrida também. Pô, a gente corria muito naquela pista do Paulistano, ainda bem que a pista é muito boa, né? Eu corri lá um tempo. Nós corremos muito lá, e tiros de 100 metros, tiro de 200, tiro de 400, era uma loucura assim. E o Zé queria morrer com ou isso. Matar, né? Porque o Zé era bravo. Não, porque era assim, para a época era o que se fazia muito em preparação física. Para você saltar, você tinha que, não sei porque, a gente tinha que correr daquele jeito. Hoje, né, com estudos, né, ninguém corre mais, né, praticamente em voleibol. Não, mas, tipo, você era um cara que saltava bem, né? E imagina, correndo, saltava daquele jeito. Se fizesse a pliometria direitinho, você saltaria muito mais. Eu lembro assim que eu falo, a gente era meio que, entre aspas, cobaia, porque os trabalhos chegavam sobre evolução de salto no voleibol, chegavam aí um ano, o cara falava, Cuba, descobrimos que Cuba está fazendo não sei o que lá, tal, pô, então vamos treinar assim. Aí no ano seguinte, tivemos informação que na Rússia, não sei o que lá, vamos fazer igual. Então você os caras iam experimentando com responsabilidade, mas iam trabalhando não muita informação, né, precisa do que estava sendo feito fora. Mas foi um período de aprendizado para os preparadores físicos e de desgaste, ainda, entre aspas, para os atletas. Nossa, eu era infanto, Vagão. Aí meu técnico mandava a gente correr 10 quilômetros de 15 em 15 dias. Tinha 10 quilômetros. Meu, era tortura, né? No Banespa a gente corria um pouco, assim, corria bem no início da preparação, no período de base. Depois o Zé Augusto, que era o preparador físico, né? Ele não tinha muita corrida com ele. O Zé é um cara também diferente, né? Já era mais moderno. Já era mais moderno. Ele hoje fala muito em Pilates, mas ele aplicava Rolf pra gente. Rolf, eu lembro. Ele é um cara hoje referência no Rolf aí no mundo, aí no Brasil principalmente. Então ele tinha algumas ferramentas diferentes, né? Levava a gente para fazer ginástica, né? Ginástica na sala de ginástica olímpica, né? Olímpica, porque tinha no Banespa, tinha ginástica olímpica, a gente de vez em quando fazia capoeira. Ele ia implementando alguns movimentos, né, que hoje se desenvolveram muito para dentro da sala de musculação. Então hoje você faz na sala de musculação, tem muito trabalho feito pelo movimento de quadra. O que você vai usar na quadra, você acaba aplicando na sala de musculação. Mas naquela época não tinha essa... Virou um funcional da quadra, exatamente. Né? Mas naquele momento não tinha muito isso. Então você fazia musculação, mas aquela tradicional, LPO e tal, e os exercícios que ele dava alternativos para você ter movimentação, né? Então, a ginástica olímpica, o levantamento de peso olímpico. O levantamento olímpico. Isso sempre foi feito, né? Mas hoje, né, o Zé Elias principalmente, o Zé Elias e o Fábio e o Kaique, né, que dirigem os trabalhos da seleção brasileira, eles têm muita alternativa para trabalho. Tem que trazer o Zezinho aqui, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo, porque a gente faz 1 hora, e Zezinho, cada resposta dele tem 2h30, porque ele é super detalhista. E é um negócio absurdo, que eu acho que é o cara mais CDF que eu conheço. Ele tem sempre toda temporada ele tem uma alternativa diferente de trabalho. É muito... não, e ele tem quantos anos? Ele tá quase 80, não é? O Zezinho, sim. Não, e ele é o rei do Pilates e tal. E você olha pra ele e fala assim, esse senhorzinho deve ter uns 65. É absurdo. E ele faz tudo. E ele faz tudo, eu sei. Ele demonstra tudo e tal. E assim, tá sempre atualizado. É um negócio absurdo. Ele é muito CDF. E eu falo que ele dá muito detalhe. Uma vez eu falei assim,
fui fazer uma entrevista com ele. Eu falei assim, e aí, Zé, como é que estão nossos meios? Ele começou a dar o tempo de reação de cada atleta quando queimava no meio, o tempo que ela demorava para chegar na ponta. Sim, Eu falei, não, cara, nem cabe isso na matéria, mas a informação é muito boa, né? sim. É um negócio absurdo. Mas, na verdade, né, a gente tá falando aqui de você de clube, mas você chegou à seleção brasileira na geração de prata, né? Essa galera toda que jogou a Olimpíada de 84 foram seus contemporâneos. Sim. Eu participei, a minha primeira convocação para a seleção brasileira foi com o Bebeto. Foi a primeira seleção do Bebeto também. A comissão técnica era Bebeto, Brunoro e Jorjão. Foi minha primeira convocação. Eu participei para aquele Mundial de 82 na Argentina. Eu não fui para o Mundial. Mas Depois fez a eu preparação fiz a toda. preparação. Depois participei também para Los Angeles, mas também não fui para Los Angeles. Uhum. Enfim, eu fiquei ali, convocava, ficava fora tal, até o Mundial da França, que era o 86. Brunoro técnico. Que é o primeiro mundial do Carlão. Eu não participei, a única competição que eu participei com seleção adulta foi um sul-americano, mas Olimpíada e Mundial não, sempre cheguei perto ali e tal, mas nunca participei de Mas você dessas estava no competições. grupo e conhecia todo mundo, e Sim, jogava não, contra e jogava junto, né? com Era todo um mundo. selecionável e tal. Sim. Mas assim, muita gente fala, né? E eu concordo com isso, que essa geração, né? Era a geração show, né? Porque, tipo, você tem quanto de altura, Magão? 94. 1,94. Né? Um dos mais altos com 1,94, né? Porque Sim. era você, o Maraca, Fernandão. Isso? Maraca, Fernandão, Léo. O Léo, é. Então, o Léo tinha 2 metros, o Maraca acho que 98, o Fernandão Isso. por aí também, assim. Eles... Mas assim, os ponteiros do Montanaro tem 1,87, 85, né? O Renan tem 1,90 e tal. Tinha, né? O pessoal vai colhendo. E que era o Bernard, né? 1,87, 1,88, assim. Que era muito mais show, assim. Os caras eram muito técnicos, né? Sim. É a sua geração. Você concorda com isso, assim? assim, não comparando gerações, porque acho que isso não acho que são, como a gente falou agora, de preparação física, as coisas são muito diferentes, mas Bernard Chandot, aquela geração, mas principalmente esses 3 ponteiros, né? O Bernard, o Monta e o Renan, eram um talento fora da curva, né? Para fazer o que eles faziam. E o Monta conseguia jogar de central às vezes. Então, principalmente o Bernard e Monta pela velocidade e o Renan pela habilidade, né? Impressionante o que o Renan fazia, né? Então, muito do sucesso dessa geração se deve a essas qualidades técnicas, né? Que o grupo, de maneira geral, tinha, né? Porque você tinha cada um na sua posição, se destacava pelas habilidades, né? Que tinha e que conseguia colocar dentro do grupo. Então, foi o primeiro, assim, lógico que nós temos gerações importantes antes, né? Com Moreno, com Negrelli, com aquela galera toda, né? Mas com resultados dentro de quadra, essa foi a primeira, né? Até por experiência, acho que da comissão técnica anteriores, né? Porque o Bebeto participou de seleções brasileiras anteriores, então acho que as informações e a formação desse grupo se deve muito a isso também. E uma coisa leva a outra, né? Porque era um grupo, né? Uma seleção talentosa, cheia de talentos, né? Que projeta o vôlei do Brasil no mundo com bons resultados, no Mundialito, no Mundial, né? Uhum. E com a chegada do Nussmann à presidente da CBV. Porque você viveu essa fase, né? Do amadorismo total, né? Que você tinha outros empregos para jogar, e ao profissionalismo que vocês começaram a receber para jogar. Uma coisa curiosa que aconteceu nessa primeira convocação que eu tive e nessa primeira seleção do Bebeto, na reunião de apresentação, o Nussmann, então presidente da Confederação Brasileira, ele na apresentação, falando sobre a preparação, sobre as importâncias, né, a importância daquele grupo para o Mundial, enfim. Era uma caminhada olímpica, né, era um ciclo olímpico que estava se iniciando, que foi 81, então era pensando no ciclo de 84. Né, o time tinha jogado em Moscou, em 80. E ele falou para a gente, ele destacou, numa das coisas que ele falou, a importância que ele falou, olha, daqui para frente vocês vão conseguir jogar e viver do voleibol. Né? Tá se criando uma equipe no Rio, né? Patrocínio da Atlântica na época, e em São Paulo também, que era o patrocínio da Pirelli. Né? E essas equipes, essas empresas formarão equipes profissionais. Vocês vão ganhar para jogar. Quem tiver nessas equipes vai ganhar para jogar. E isso vai, de alguma forma, pulverizar dentro do voleibol e vocês vão conseguir o
o reconhecimento, né, do talento de vocês, vão começar a receber para jogar voleibol. Porque até ali, como você disse, não era... Ninguém ganhava para jogar voleibol. Todo mundo tinha um suporte para jogar voleibol. Ou você tinha uma bolsa de estudos, ou você tinha um emprego de meio período para você trabalhar meio período, estudar meio período e conseguir treinar à noite. Ou você tinha, né, uma ajuda financeira que não era um salário para você conseguir estudar e jogar. A partir daquele momento, sim, todo mundo começou a ter um salário para jogar voleibol. E aí, né, todo mundo foi deixando de lado a questão de trabalho para se dedicar a treinar 2 vezes por dia, que não era uma coisa comum, todo mundo treinava à noite normalmente. Aí as equipes, essas 2 equipes principalmente, começaram a treinar 2 períodos. E aí começou o voleibol a se profissionalizar dentro do Brasil. Foi bem aí que eu me apaixonei pelo vôlei, né? Porque a geração de 80, vencendo, a feminina também começou a vencer, né? Eu lembro que não vencia o sul-americano por anos, perdia pro Peru e tal, e começou a ganhar. A chegada do Luciano do Vale e tal. E eu me lembro daquelas finais Pirelli e Atlântica, assim, de eu escutar pelo rádio, né, no interior, assim, e ficar ouvindo aquilo, assim, e ficar imaginando os caras, assim, né? E tá contigo hoje, olha que legal. Né? Faz parte da minha formação. Muita gente não, né, acaba vendo o Vagão hoje como técnico e não sabe, né, como você foi um dos grandes atletas do Brasil. Mas você quase não foi técnico, né? Aliás, você fez força para não ser técnico, né? O cara fez engenharia, educação física no desespero e negou vários trabalhos para começar a ser técnico. Meu projeto inicial era ser engenheiro civil. Eu comecei a fazer engenharia no Mackenzie, nesse período dessa coisa que eu te falei de joga meio período, treina, trabalha meio período e... Preciso me garantir, vou estudar, né? Eu vou estudar. E quando aconteceu essa convocação, né, para a seleção brasileira, não era como hoje, que a gente consegue, né, ficar uma semana em Saquarema e volta final de semana, enfim. A gente ia para o Rio e ficava um período grande, né? Ficava lá um mês, tal, não sei o quê, tinha folga no final de semana, mas você não conseguia conciliar estudo, né, com treinamento, com jogar. Então eu tranquei matrícula na engenharia e por conta de transferência, porque eu jogava em São Bernardo nessa época, depois eu fui para o Paulistano, eu tranquei matrícula e comecei a fazer educação física. Eu tenho a possibilidade, dava a faculdade, né, dava essa possibilidade de a gente assistir algumas aulas e entregar trabalho em outras. Quando a gente tinha que sair para treinar de manhã, a gente entregava trabalho e conseguia conciliar o curso com o treinamento. Me formei em educação física, mas nunca imaginei trabalhar com voleibol. Quando eu parei de jogar na Pirelli, eu tive um convite, na época, o Brunoro me convidou para ser assistente técnico dele na equipe adulta. E eu estava ali meio querendo jogar um pouco mais e eu falei, acho que eu quero jogar um pouco mais, não sei se eu quero ser técnico. E declinei do convite. Foi minha primeira oportunidade para trabalhar com voleibol. E passou. Depois de um tempo, de acho que uns 2, 3 anos que eu tinha parado de jogar, Santo André quis montar de novo, né? A Pirelli tinha acabado e eles precisavam jogar jogos regionais, convidaram eu, o William e o Maurício Jaú, para jogar nos regionais, que era só jogar, classificar para os abertos e tudo bem. E aquilo, a gente foi jogar os regionais, a gente classificou para os abertos, jogamos os abertos, aí jogamos o Paulista, classificou para a Liga, tal, a coisa começou a ficar séria e eu já tinha atividade profissional fora, né, do voleibol, tanto eu como o Jaú como o William. Quando classificou para a Liga, o William foi para São Caetano, dirigiu o voleibol feminino de São Caetano, a convite do Richard, né? E eu e o Jaú paramos. O Jaú já estava na ESPN à época e eu tinha já um escritório de comércio de automóveis junto com um amigo meu. E falei, não vou conseguir conciliar tudo. O tempo passou. Em 92, quando o Zé assumiu a seleção masculina, o começo do treinamento para a Liga Mundial, na época, foi aqui em Itapecerica da Serra, na ABB de Itapecerica da Serra. E o Zé me convidou para ajudar nos treinamentos, no começo. Mas daí é a seleção de 92, já. Seleção de 92. O Marco, né, o Marco Pinheiro era o assistente, junto com o Kaká.
E eu fui para colaborar, para ajudar nos treinamentos. Fiquei lá, Fazer braço. para ajudar um pouco. Pô, você pode dar uma ajuda para a gente lá, na questão do bloqueio, junto com o Marcão e tal. Eu fui, fiquei lá com o Kaká, com o Marcão, com aquela comissão técnica, o Matias, o Julinho, o Noronha e o Zé, e fiquei um tempo ali. Só que eu fiquei um mês e pouco, eles iam começar a viajar. Eu falei, eu não consigo mais, que eu preciso trabalhar, E né? tudo molecada, né? Tipo assim, Tandy, né? Giovanni, Não, e tudo vocês molecada. também, né? Porque o Zé foi campeão olímpico, sei lá, 35 anos, acho. Isso. Bom, aí falei, pô, Zé, pô, obrigado e tal. A gente nunca mais falou sobre isso. E um dia a gente vai trabalhar junto. E passou, quer dizer, foi mais uma vez que eu me aproximei do voleibol e me distanciei do voleibol. Aí, na sequência, eu fui trabalhar em Santo André, como técnico, né? Assumi lá como técnico, trabalhei 4 temporadas como técnico da equipe adulta, conciliando o trabalho, né, como técnico com a minha atividade profissional. E depois eu parei, porque mudanças, né, de investimento do poder público na época, da prefeitura, junto com patrocinadores, não ficou viável, né, continuar, e eu parei de novo. E aí, depois de alguns anos, não, de 12 anos, na verdade, que eu fiquei fora, o Pinheiros me convidou para trabalhar com voleibol feminino. E eu, naquele momento, precisava trabalhar. Tinha tido alguns percalços aí na vida profissional, fora do voleibol, e eu falei, pô, vou trabalhar. Mas, se eu tô correto, né? Acho que foi a segunda vez que o Pinheiro te chamou, né? Foi A primeira você vez. falou assim, não vou, esse projeto não dá para mim. A primeira vez era para trabalhar com um time masculino na segunda divisão do Campeonato Paulista, mas sem ambições, né? Sem ambições, não era para treinar 3 vezes por semana, à noite e tal, uma galera que já tinha jogado voleibol. Aí fala isso voleibol. pro cara que jogou na seleção brasileira, jogou a vida inteira em times competitivos, fala assim, pô, não vou ter ambição, não vou, né? Eu falei, pô, não tem muito sentido eu me ausentar do que eu estava fazendo, né, para estar com voleibol, mas sem projeção, né, de jogar uma primeira divisão especial em São Paulo, ou então classificar para uma liga, né, que na época era liga. Eu declinei. Aí acho que 4, 5 anos depois, surgiu esse convite para trabalhar com o feminino. Mas naquele momento eu precisava trabalhar. Então falei, pô, eu vou prestar atenção no voleibol, porque é a 3ª, 4ª vez que o voleibol tá me chamando de volta. Aí sentei, né, conversei em casa, falei, assim, tem uma possibilidade e tal. Eu vou prestar atenção um pouco no voleibol agora, vou estudar para ser técnico e vou em frente. Aí, na semana que eu tinha que apresentar os documentos para o Pinheiros, para assumir o cargo de técnico do juvenil feminino e assistente do Marquinhos Kivieck, que era o primeiro ano dele também como técnico do adulto lá no Pinheiros, surgiu a oportunidade do Zé me chamou para ajudar na seleção brasileira. De novo. Só que era o feminino. Ele falou, olha, ele estava no Japão, eu estou voltando para o Brasil, eu quero mudar algumas coisas na comissão técnica, eu queria te convidar para ajudar-nos, né, para o Sul-Americano, que é um mês de preparação, depois o campeonato, depois a gente tem aí o Grand Prix, mas aí o Claudinho, que era o segundo assistente, junto com o Paulinho na época, ele estava na Turquia, aí o Claudinho volta e, pô, tudo bem. Eu falei, pô, ótimo, eu estou voltando, aí expliquei, né, que eu estava voltando para Pinheiros, ele falou, pô, excelente. Né? Falei, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Falei, porque eu estou 12 anos fora do voleibol. Ele falou, não tem problema, vai para lá que a gente... Aí fui para Saquarema, foi a primeira vez que eu fui para Saquarema, foi em 2007 isso. E de um mês e meio, que era para ficar lá e depois me desligar da seleção, eu estou lá até hoje. Estou indo para a 19ª temporada. E é um dos motivos da minha gratidão aí a essa comissão técnica, Paulinho, Zé, né, Zé Elias, Nardelli, que são as pessoas que estavam lá naquela época e que até hoje eu continuo trabalhando com eles e aprendendo com esses caras aí sempre, né? Sempre. Então, que legal. É uma história... Não tinha como fugir, né? Não é possível, assim. Tem coisas que são divinas na vida da gente, né? Mas acho que acaba sendo isso. Mas aquela história acho que a melhor história para explicar quando Deus tá mandando alguém para te ajudar, né? Que é aquela da enchente, que o cara tá em cima da casa, passa um barquinho, fala assim, vem, não, Deus vai me ajudar. Aí o cara manda um jato, manda um helicóptero, ele fica negando, e o cara morre, chega assim, pô, Deus, pensei que você ia me ajudar. Não, mas eu mandei um barco, né? Era mais ou menos isso, né? As pessoas estavam querendo te ajudar, mas foi na hora certa, né? Que tinha que acontecer. Eu acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Você
você tem que levar a sua vida, né, da maneira que você entende que seja a maneira equilibrada e correta de levar, e quando as oportunidades aparecem, você analisa e vê se realmente é aquilo que, para aquele momento, que se encaixa o que você precisa. Exatamente, é. E eu procuro levar minha vida Ainda assim. bem, ainda bem. Mas essa decisão do voleibol foi muito por isso. Eu falei, pô, eu já tinha trabalhado com automóveis, montei Uma um confecção, né? centro de treinamento de futebol society, com campos e tudo mais. Depois confecção. E assim, financeiramente, de certa forma, eram umas situações que me atendiam. Mas não era uma coisa que me deixava feliz, Aham. né? E quando eu voltei, né, para trabalhar com voleibol, eu senti que a minha felicidade em estar trabalhando aquilo ali É, pô. era, né? Eu fico imaginando os caras, assim, vem cá num time aqui. Tipo, né? Você fica perto, mas você tá longe, né? É diferente, assim, né? Sim. Tô sempre perto, tô sempre convivendo, né? Aqui, né? É uma forma de estar mantendo um contato com a modalidade e tal, né? Mas é diferente você estar inserido, competindo, né? Tal. É uma construção, né? Eu digo sempre que eu falo para as meninas, sempre isso para as atletas, né? E falo para os meninos também, que agora o Thiago é um cara super novo que está trabalhando comigo, o Alê, enfim, o Paulo, né? O Gauchinho, próprio Bruno, que é outro analista de desempenho, que a primeira coisa é você ter paciência, você não atropelar as coisas, né? Você tem que ter paciência e construir na sua história e sua carreira, né? Seja como atleta, seja como técnico, como analista de desempenho, como preparador físico, enfim. Se você quer estar ligado à modalidade, ao voleibol, existem várias maneiras de você estar atuando. E você tem que ter paciência de construir sua história, de construir sua carreira. Eu pensava muito isso quando eu jogava. Porque quando eu nunca fui um cara talentoso, né? Nunca fui ter um talento de um Renan, de um Giovanni, né? De um Giba. Né? Tô citando aqui exemplos mais atuais aí para as meninas entenderem, para as pessoas entenderem, né, do que eu estou dizendo. Mas eu entendi o seguinte, que para eu poder estar junto com esses caras, para poder estar jogando junto com aquela geração, né, que a gente falou aqui, eu tinha que treinar mais que os caras. Eu só conseguiria estar ali, né, se eu treinasse muito, se eu treinasse muito. Então, teve um momento na minha vida que eu tive que decidir se eu ia jogar voleibol ou se eu ia, né, trabalhar, formar engenharia e trabalhar como engenheiro, tal, né, que era o meu sonho. Mas a oportunidade, a necessidade, principalmente financeira, com essa possibilidade de receber ganho de voleibol, ela se encaixou com o que eu precisava fazer naquele momento. Eu tinha 18 para 19 anos, tinha perdido meu pai, então eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida. Falei, vou tentar jogar voleibol, vou treinar o máximo para ver se eu consigo dar um passo à frente e estar num outro patamar como atleta. Se eu conseguir, eu vou seguir, porque era uma coisa mais, era uma situação mais premente de ter condição financeira de ajudar em casa, que eu precisava ajudar em casa. Tinha dois irmãos menores, né, uma irmã e um irmão menor, minha mãe que era dona de casa, e eu tinha que suprir essa necessidade financeira. Então eu me atirei. E aí a coisa deu certo. E isso é o que me conduz hoje como técnico, né? Saber que se você trabalhar muito e trabalhar certo, tá, mas trabalhar bastante, as coisas acontecem. Elas não vão acontecer se você estiver na zona de conforto ou se você não colocar a cada temporada situações diferentes de trabalho, né? Algoritmos diferentes de trabalho. Então, eu me oriento por isso. Então, quando eu voltei para o voleibol, como eu falei, para ser técnico do feminino, né? Eu falei, eu tenho que ter aqui a pegada que eu tinha quando eu quis sair de um lugar comum como jogador para me tornar um jogador com um espaço maior dentro do esporte. E a mesma coisa eu venho pensando todos os dias, desde que eu comecei, né, lá em 2007, como técnico. Então, a cada temporada, a cada temporada, seja nas seleções de base, na adulta ou no clube, eu tenho sempre que trazer informações diferentes e propostas diferentes, porque o voleibol, o jogo, ele é diferente a cada temporada, ele vai, né, se modificando a cada temporada, então você tem que se atualizar. E eu tenho a felicidade, como eu falei, de trabalhar numa comissão técnica de pessoas que têm essa capacidade também. Então, isso me ajuda muito também. Legal. Pô, você falou que você perdeu seu pai com 18 a 19 anos. Que, tipo, Isso. tudo isso que a gente contou, ele não conseguiu acompanhar, não viu? Não, É. não. O começo lá, mais de seleção, de clube, assim, não. Não, né? Não, era muito... Eu estava em São Bernardo ainda, né? Nessa idade eu estava em São Bernardo E ainda. foi um amadurecimento meio abrupto, né? Foi porque, assim, paralelo a ter essa decisão de tentar jogar voleibol ou me formar engenheiro,
eu tinha que ajudar em casa, né? Então eu assumi de repente uma responsabilidade um pouco antes do que eu estava esperando, mas acho que isso me ajudou muito a formar, né, a pessoa, a minha personalidade e a questão dos valores que eu tenho. Então eu falo que sim, eu dei um salto grande, pulei uma etapa grande de adolescente para adulto. Mas foi muito legal porque eu consegui, né? Consegui ajudar em casa, consegui ajudar, né, a minha mãe, meus irmãos, enfim. E consegui atingir os objetivos que eu tinha dentro do voleibol. Seu pai se chamava como? João. João. E você traz... Tipo, é pouco tempo de convivência, se você pensar numa vida de 18 anos. Assim. Mas você acha que você carrega alguma coisa do seu João na sua trajetória? Acho que algumas coisas sim, de perseverança, né? De você lutar para ter as coisas. Embora ele não tenha, dentro do que ele podia, ele conseguiu, né? Dar educação para os filhos, tal, enquanto ele esteve conosco lá. Mas ele deixou um legado para a gente, né? De você saber que você tem que trabalhar, você tem que ser honesto, né? Você tem que ser correto nas coisas que você faz, ter equilíbrio, né? Mas acreditar que você pode conseguir. Né? Acho que meu pai passou um pouco disso para a gente. Né? Como eu falo, quando você tem 15, 14, 13 anos, você não tem muito discernimento de pensar em futuro assim. Mas quando eu perdi meu pai, era um momento que eu tinha uma convivência um pouco maior de me tornar, não um adolescente, mas não um homem ainda. Né? E foi quando você perde esse suporte. Né? E aí você, ao mesmo tempo que eu perdi, eu tive que encontrar, né? Encontrar o suporte em você mesmo. E eu tive que passar, assim, a minha preocupação também foi me tornar, de repente, um exemplo para o meu irmão, que minha irmã é mais nova, tal, mas para eles, né, pô, eu tenho que ser um cara, não posso virar as costas para isso e deixar minha mãe correr. E referência pro Edu também, né? O Edu que é teu primo. O Du. O Du foi meu atleta também. Ele jogou comigo em Santo André, né? Em Santo André. Tu tem cada história boa dele. Ó, vamos falar de vôlei atual, né? Já passeando os anos 70 para 80 aqui. eu queria tocar num ponto contigo, que é a formação de atletas. Você trabalhou com muita base, né? No Juvenil do Pinheiros, na seleção brasileira no Sub-21 agora, né? Agora Sub-21. No Sub-21. Como é que hoje essas atletas estão chegando até você? Tecnicamente falando. É uma situação assim, eu falo que sempre você trabalhar na seleção brasileira é uma responsabilidade muito grande, é uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você está representando uma nação, seja na 21, seja na 23, como eu já trabalhei, né, ou na adulta, enfim. Você está representando ali o sonho de muita gente, né, o desejo de muita gente de ver conquistar títulos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não é que é fácil, mas é mais fácil para você ser um técnico de seleção brasileira do que você ser um técnico formador. Porque eu sempre cito que os técnicos formadores, os caras que fazem essas meninas, né, os caras, ou os técnicos ou as técnicas que trazem essas meninas para o voleibol e fazem elas se apaixonarem pelo voleibol, é que são as molas propulsoras aí na base. Né? Para nós, quando elas chegam para a gente, elas chegam de maneira diferente na parte técnica, porque cada uma vem de uma escola, cada uma vem de um projeto, e os projetos eles têm as suas carências, né? Nem todos têm toda estrutura para oferecer para atleta, mas todas elas chegam até a seleção brasileira por mérito delas e por trabalhos que os caras, né, que os técnicos e técnicas, os formadores, aplicam para que elas se destaquem a chegar numa seleção brasileira. Então, o nosso trabalho ali é implementar mais informação para elas, né, e trazer próximo do que é o nosso método de trabalho na seleção principal. Então, elas chegam de maneira diferente, né, na parte técnica. A gente tem que primeiro buscar um equilíbrio, né, nessa parte técnica para que elas possam atuar. E daí para frente, dependendo de cada geração e de cada temporada, você vai tentando elevar o nível técnico, né? Que a gente fala você tem que sarrafo, né? O sarrafo tem que subir. Tem que subir. Mas a pergunta que eu queria fazer também era em relação assim, o volume. O volume de atletas hoje no Brasil, jogando vôlei feminino, que é né, o que você está dominando e está trabalhando hoje, é grande?
Olha, ele é menor do que há tempos atrás, né? Algum tempo atrás ele é menor, porque acho que a gente hoje, de maneira geral, né, de muito tempo já, o voleibol, o esporte, vamos falar do esporte, porque está inserido no contexto. O esporte deixou de ser um pouco de prioridade, né, nas escolas, né? Então a gente perdeu muito espaço, a educação física perdeu muito espaço nas escolas e automaticamente você perde a oportunidade de passar para o jovem o contato com o esporte e atrair o jovem para o esporte. O voleibol sofre, como todas as modalidades sofrem com isso. Então eu acho que tá se retomando essa questão no voleibol, por exemplo. Em São Paulo hoje, vou falar por São Paulo, eu acompanho o Brasil, mas vou falar exatamente de São Paulo porque eu tenho os números dessa próxima temporada da base em São Paulo. Aumentou muito o número de equipes que vão jogar as categorias de base em São Paulo. No Sub-17, que, salvo engano, serão 26 equipes jogando o Sub-17 esse ano em São Paulo, e há pouco tempo atrás nós tínhamos 12, 14 equipes. Então é um aumento significativo aí. Então, que a gente retome esse número, essa quantidade de atletas para que você vai gerar a qualidade. Né? O que eu... Pode completar, você vai falar. Não, então, eu acho que o importante é isso, é o trabalho, né, que as federações têm feito aí para pulverizar o voleibol nos estados. Né? Tem o suporte da confederação, né, e a confederação tem muita preocupação nesse sentido. Posso falar aqui com o técnico de seleção brasileira, mas a confederação tem preocupação para pulverizar mais o voleibol no país, e isso é feito através das federações. Então você tem hoje, de alguns anos para cá, você tem o CBI, né, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes. Antigamente nós continuamos tendo seleções, mas o CBI ele é importante porque você vai fomentando dentro dos clubes também a possibilidade de você se tornar campeão brasileiro na base. Enfim, isso é muito importante, além das competições que tem. A gente tem competições importantes, a Taça Paraná, então tem várias competições importantes, né? De base. Porque você falou assim, o esporte não é tão inserido mais na escola, né? Ele perdeu espaço e tal. E de alguma maneira o esporte perdeu esse brilho no olhar da criança de ser uma possibilidade social para ela, né? Sim. Hoje o negócio de ser youtuber, né, que a gente está tentando aqui, virou um objetivo para muitas crianças, outras profissões, né? Sei lá, música, tal, enfim. E o esporte, por conta, talvez, né, do processo que é no país, ele ficou meio escanteado até. Você conhece como é que é feita a formação nos Estados Unidos? Porque eu vejo assim, o esporte americano, ele é uma usina, né? Qualquer modalidade tem muito atleta. E acho que a questão lá, né, de você... A universidade você paga, e para você entrar, a universidade é cara, e as pessoas, né, as famílias entenderem que para você entrar gratuitamente, ou é você sendo um gênio, ou você sendo um grande atleta, é mais fácil você ter um atleta da família do que um gênio até às vezes, né? E eu acho que isso falta esse tipo de motivação aqui, ou de um projeto que liga esporte com educação. Essa comparação assim, é uma questão cultural, né? Como você falou, é uma questão cultural. A importância que se dá para o estudo em relação à importância que se dá para o estudo aqui hoje. Nós, no projeto em Barueri, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão, né, escolar das meninas da base, principalmente. Das adultas também. Tem jogadoras adultas fazendo faculdade, universidade à distância, mas conseguem cursar. E na base não é diferente. A gente tem uma preocupação muito grande que as meninas estudem, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é você entender e passar para as atletas a preocupação de que elas têm que ter uma formação educacional junto com a formação profissional, ou a formação como atleta. Porque a gente sabe que nem todas, né, chegarão no alto rendimento, no alto desempenho para viver exclusivamente do esporte. Então, a nossa preocupação como projeto é justamente isso. A gente difunde isso muito porque nós sabemos que o voleibol, para nós, é uma ferramenta para oportunizar as meninas, para que elas se tornem, né, mulheres empoderadas, independentes, através do voleibol, que elas usem essa habilidade que elas têm para atingir esses objetivos.
algumas vão atingir o alto rendimento, né? Mas que elas tenham essa possibilidade também no estudo. E aqui no Brasil, a gente não tem muito essa visão ainda, né, da importância do estudo. Você nos Estados Unidos, um atleta ou um atleta, a gente tem um exemplo agora da Julia Bergman, a preocupação em se formar academicamente para depois jogar voleibol, né, para depois passar a ser profissional do esporte. Nos Estados Unidos isso é uma coisa comum. As atletas americanas, os atletas, estou falando as atletas muito porque estou falando do feminino, mas o atleta americano ele quer ter a formação escolar para depois ele passar a ser um atleta profissional, a se dedicar exclusivamente ao esporte que ele escolheu. E a gente não tem muito isso aqui ainda. Aqui ainda deposita-se muita esperança de se tornar um grande atleta para depois pensar o que vai fazer, se vai E estudar se ou virar não. um grande atleta, vai deixar, não precisa estudar, tem muita gente que pensa Que é isso. um viés muito grande nesse olhar, né? Mas eu acho que a gente tem que fomentar isso. Acho que os projetos e quem trabalha com esportes de base, principalmente, tem que incutir isso na cabeça dos Exatamente. atletas. O Felipe Brito, né, a gente tava falando que é o filho do Beto, né, que joga em Campinas, passou por isso aí. Ele se formou, eu não sei qual que é a formação dele, se é alguma coisa ligada com marketing, ADM e tal, mas se formou na BYU nos Estados Unidos e agora tá jogando, né, ele até abriu mão de seleções de base para estudar. Eu queria até me aprofundar nesse assunto de, né, esporte americano, porque a gente pode replicar melhor o que eles fazem lá. Claro que tem a questão cultural, mas algumas ideias podem ser replicadas. E também, né, além da gente conseguir produzir mais atletas com opção de futuro, por causa do estudo, educação, né, opção também de nossos atletas, formadores, trabalharem lá. Por isso vou falar com um atleta americano, né, de Orlando, vai falar conosco, um corredor maratonista, participou de 16 maratonas da Disney, 15 do Pateta e 18 do Mickey. Já fiz a conta errada aqui, mas ele vai explicar melhor. Que é o Lucas da Chunaló. Tudo bom, Lucas? Boa tarde para você aí em Orlando, sempre sorridente, o Lucas, que vai entrar nesse papo com a gente, né? Claro, falar um pouco da questão do visto americano, né, que é o nosso parceiro aqui, a Chunaló. Boa tarde, Ale, aos ouvintes aqui do Ataque e Defesa. É um prazer falar com vocês um pouco sobre imigração, sobre oportunidades. Estava ouvindo aqui nos bastidores vocês conversando um pouco sobre a formação do esportista aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil. E aqui tem muita oportunidade, Ale. Acho que eu já comentei com você. Hoje, o vôlei feminino é o esporte mais praticado nos Estados Unidos. E seguir uma jornada incrível aqui na maior potência do planeta, a gente não pode esconder isso, né? O vôlei feminino, né, que é muito procurado, o Anjinho trabalha em Manhattan Beach, né, na Califórnia, fazendo esse recrutamento de atletas para a faculdade. É isso, né? Tem essa profissão aí, né? Um coach que faz recrutamento, né, para a universidade. Tem sim, tem sim. É o chamado scout, né? É como se fosse um olheiro. Então, tem um olheiro da universidade que fica de olho, de fato, nos campeonatos estudantis da high school, né? Do colegial, para vocês aí no Brasil. Então, o atleta que já se desenvolve, ele já tem um talento, o técnico da formação, já tem acesso aos coaches das universidades e sabem quais universidades estão precisando de pessoas com talento exatamente para poder já fazer o encaminhamento. Porque aqui, como vocês sabem, é tudo feito por cartas e por indicações, e esse atleta pode ter um futuro brilhante. Então, existe essa função, sim, de recrutamento desse atleta, um olheiro especial para poder avançar a carreira nesse sentido. Então eu vou indicar o Vagão para fazer alguma coisa aí, para fazer essa função de olheiro. Quantos anos é? 65? 65 é visto como um olheiro super experiente, né? O mercado de trabalho americano, ele em todas as suas funções, né, da economia como um todo, ele valoriza o profissional com experiência, seja 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Nós temos clientes com mais de 80 anos que estão pleiteando o Green Card exatamente para contribuir com uma lacuna que falta de pessoas. Legal. Ô, Lucas, então faz aquele merchan agora da China Loja, convida o pessoal para procurar você, apontar pro QR Code, aquele coisa que você já sabe fazer muito bem. Fala aí, faz o seu comercial aí para nós. Então, eu convido a todos vocês, QR Code na tela, vocês vão falar diretamente comigo, eu respondo todas as pessoas,
pessoalmente e coloco vocês em contato com as nossas advogadas, que são brasileiras, porém elas têm o bar americano. O que é o bar americano? É como se fosse a OAB, aqui a autorização para poder exercer a profissão. Então eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito empenho. Você que é jovem, você que já tem experiência e você quer crescer a sua carreira aqui nos Estados Unidos, ou mesmo quer proporcionar para sua família uma vida diferente, que possa estudar gratuitamente até a faculdade aqui, para quem sabe você ser visto por um olheiro, o seu filho poder ter uma vida totalmente diferente, uma vida como atleta, e todas as profissões são bem-vindas, Ale. Então, eu convido a vocês, QR Code na tela, me procure, que eu vou ter o maior carinho em poder fazer essa aproximação entre vocês e o nosso escritório aqui, a Chuina Law. Valeu. O meu atleta estadunidense. Corre barbaridade. Agora. Hã? Estou esperando você aqui para os 5 quilômetros, pelo menos, que eu sei que você aguenta. Ah, de bike eu vou, de bike eu vou, de bike eu vou. Valeu, Lucas. Abraço pra você, obrigado. Bons treinos aí, bons contatos com a Chuina Law. É uma grande oportunidade pra você. Fica a dica aí com você aí. Chuina Law com o Lucas vai te tratar com certeza muito bem e tirar todas as dúvidas, né? Porque, né, Vagão, assim, tem a questão do pai ter a oportunidade de levar o filho para estudar nos Estados Unidos, que é um negócio, né, pô, é uma vantagem, né, em relação aos outros, fazer uma formação fora, né, e até para um atleta, muitas vezes, né, de pô, ter outra profissão e ter a chancela de ter estudado nos Estados Unidos é bem interessante. Você tem 2 filhas, né? 2 filhas, é isso aí? 2. Uma de 21. Uma de 19 e uma de 28. 28? 28. A Ah, mais velha tem 28. Boa diferença. É. A mais velha que vai casar agora? A mais velha casa agora no próximo dia 20. E quem que é o sogro dela? O sogro dela é o Luiz Omar de Moura. Ah, não, tá de brincadeira. O que vocês estão se juntando? É um. Cara, a Júlia, né, que é minha filha, ela estudava num colégio em Santo André, no Singular. E eu fui buscá-la um fim de tarde, saí no Pinheiros, trabalhava no Pinheiros à época, fui buscá-la na escola. E fiquei lá esperando ela sair. Quando eu cheguei, estacionei, encontrei o Luiz Omar. Falei, o que você está fazendo aqui? Não, vim buscar o meu filho, que ele está aqui, estou esperando ele sair. Falei, pô, vim buscar minha filha e começamos a falar de voleibol. Ele falando de Osasco, lá, falando do Pinheiros, de campeonato. A gente tá falando de voleibol. E a minha filha chegou, ficou ali do lado, apresentei, ó. Aí ela ficou ali, daqui a pouco chega o Luiz Henrique, que é o filho do Luiz Omar. E nós ficamos conversando, eles ficaram conversando, se conheceram, porque eles não se conheciam. Eles não se conheciam. então você apresentou o marido da sua filha, então. Foi bem isso. E assim, dali pra frente, eles começaram a se conhecer e tudo mais. E eu sou muito feliz, né, de ter o Luiz Henrique, né, junto com a Júlia, porque é um menino espetacular e nós em casa temos muito carinho por ele, assim como a Júlia tem muito carinho na casa do Luiz Omar, mas nós estamos muito felizes com essa união aí. Mas aconteceu assim, eu e o Luiz Omar conversando, eles chegaram, ficaram ali do lado ouvindo a conversa, se conheceram e passaram a se conhecer no colégio, e naquele mesmo ano começaram a namorar, e, enfim. E isso agora... tem quanto tempo? Ixi, Pinheiros, cara, nós estamos falando aqui de 2015. Então quase 10 anos. Quase 10 anos que eles estão namorando aí já. E agora, dia 20, eles vão oficializar essa... Eu não recebi convite pra festa. Recebeu, Rafa? Convite pra festa? Tizão não recebeu também. Convidados, estão super convidados. E a mais... tá gravando. Super convidados. A mais jovem tá... A Beatriz. Joga vôlei. A Beatriz joga. A Júlia jogou também. A Júlia jogou em São Caetano. O Luiz Henrique não jogou nada, que eu sei. O Luiz Henrique jogou. O Luiz Henrique jogou no SESI. O Luiz Henrique ele jogou, foi levantador. Hoje ele trabalha no mercado financeiro, está formado, né? A Júlia também está formada, trabalha também numa grande empresa, na Hunter Douglas, e ele trabalha na Veda, que é uma corretora vinculada à XP. A Beatriz joga em Barueri, ela começou jogando em São Caetano também, mas depois transferiu para Barueri, joga lá desde o Sub-19 e está agora no Sub-21, faz engenharia no Mackenzie, está no 3º ano de engenharia do Mackenzie. E engenharia civil? Não, ela faz engenharia de produção. Pensei que ia seguir seus passos. Nem os meus nem da mãe, porque a mãe é formada no Mackenzie Engenharia Civil, fez engenharia civil, mas você a conheceu Carmen. A mãe? Mas você conheceu a mãe na faculdade? Conheci em São Bernardo, no colégio.
Antes, então, da sua faculdade? Antes da faculdade. Conheci a Nossa, Carmen mas no colégio. são namoros duradouros, então, não é É. isso? Quanto tempo você tá casado, então? Eu tô casado desde 89. Mas o relacionamento começa... Começou bem antes. Eu namorei... Não, eu namorei 12 anos. Comecei Enrolei na- 12 anos. E a Carmen fez engenharia civil e administração no Mackenzie. É. E a Júlia fez a administração na AMB Morumbi. Legal. E a Beatriz está agora no terceiro ano de engenharia de produção no Mackenzie. O amor existe e a gente pode provar, tá vendo? Ô, Vagão, e a seleção brasileira hoje, adulta, né? Você vai começar um trabalho junto com o Zé Roberto, preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Como é que vocês enxergam hoje o cenário mundial né, de Olimpíada? Quais são as chances da seleção? Quem são os grandes adversários no momento? O cenário desse ciclo, né? A gente está dando continuidade ao ciclo que a gente iniciou, né, depois da Olimpíada de Tóquio, em 2022. O cenário não muda muito. Acho que os grandes favoritos aí, e agora com a chegada da Vargas na Turquia, a Turquia vem figurando como favorito, como os Estados Unidos sempre é favorito, Sérvia, né, que ganhou o Mundial. Acho que essas seleções elas continuam muito fortes aí no cenário. Acho que a gente está, como a gente teve ali, tanto no Mundial como na Olimpíada, a gente indo nesse ciclo, a gente está ali nesse bolo, mas eu acho que os grandes favoritos, né, são esses aí, continuam sendo esses. Acho que a gente se encaixa com um bom trabalho, mas a gente pensa que nós temos que trabalhar muito para conseguir os resultados que a gente vem conseguindo, porque a gente vem participando de todas as finais há muitos anos, né? Final olímpica, final de mundial e final de VNL, a gente vem sempre chegando na final. Então, nosso objetivo é tentar novamente chegar numa final e conquistar. Mas a gente sabe que tem muita gente boa, tem muito time forte aí, China, né? Esses times são sempre favoritos, assim. Acho que a gente está nesse pacote aí, mas tem muito trabalho pela frente. A gente tem essa certeza, a gente tem muito trabalho pela frente para poder, né, figurar aí, né, pódio, né? Brigar por medalha. Brigar. Né? Você estava falando, né, antes da gente começar, que a VNL começa no Rio, primeira etapa, China e Tailândia, é isso? É Rio, Hong Kong, Macau, e aí as finais serão em Bangkok. São três etapas, né? para Etapas as e finais. as finais. E vai servir muito mais para teste ou vai servir para jogar, me treinar essa seleção que vai jogar a Olimpíada? Você vê que logo depois da VNL já é a Olimpíada. 2, 3 semanas depois você já tem que estar em Paris. Né? Então não dá muito para você fazer teste. Você tem que ser muito assertivo na convocação e na preparação. E eu acho que é algo parecido com o que aconteceu para Tóquio. Né? Acho que um dos grandes acertos que nós tivemos para Tóquio foi quando a gente foi para Rimini, na Itália, né? Naquela bolha de 45 dias lá, de tanto masculino como feminino, que foi o período pandemia. Era ainda, pandemia. E quando a gente nós levamos todas as jogadoras para a VNL, fazer um revezamento lá, mas todo mundo trabalhando junto, né? Porque você não teria muito tempo depois para a Olimpíada. E as equipes que tiveram esse tipo de planejamento, né? Estados Unidos, Coreia, que foram com todas as jogadoras para lá e passaram o tempo todo lá, chegaram nas finais, né? Na Olimpíada de Tóquio. E as equipes que seguraram algumas jogadoras para um segundo momento, porque você tinha a possibilidade de troca, depois da primeira etapa, você tinha a possibilidade de troca de jogadoras, né? Para entrar na bolha, você tiraria algumas e entraria com outras. Essas equipes acabaram pagando um preço, porque não tiveram muito tempo depois de preparar, né, para a Olimpíada. Né? Você vê a Itália, que não foi com todo mundo, enfim, algumas equipes não foram com todas as jogadoras desde o início. Então a gente entende que a gente tem que tentar algo parecido, porque você vai treinar jogando a VNL e depois você já está praticamente em cima da Olimpíada. Então o tempo é muito curto de preparação para todo mundo. Né? Então cada seleção vai ter o seu planejamento. A gente tem feito planejamento pensando nesse sentido, né? De aproveitar essa competição que é muito importante, que é a VNL,
mas também aproveitar para preparar a equipe. Não dá muito tempo de você separar isso. E nesse período que vocês, né, a comissão técnica, né, falando Zé Roberto, Paulo Coco, você, quem mais? Tem alguém mais de treinador que faz parte da... Vocês três, né? Porque basicamente Sim, são vocês três. a parte técnica. Vocês estão distantes, né? Você tá com o Barueri, o Coco tá com Praia e o Zé tá na Turquia. Assim. Vocês têm uma ligação contínua ou na Superliga vocês não se falam mesmo? O Zé que fica vendo de fora, vocês trocam ideias? Porque, né, imagino que... você trabalha com a Luzia, com a Carol Leite, né? São jogadoras que a gente vislumbra com possibilidade de seleção brasileira e outras, né, do Barueri. Uhum. Jogadoras jovens, né? A Helena do Flamengo. São jogadores que já transitam, né, pelas seleções. E outras surgindo. Você pega o telefone e fala, pô, viu a menina aqui no Maringá e tal, pô, a gente merece ser olhada com mais detalhe. Existe isso durante a competição? A gente não sentou ainda para falar sobre convocação. A gente tem conversado, sim. De vez em quando a gente tem, aí nós fazemos uns calls aí e conversamos os três sobre planejamento. Então o planejamento ele está praticamente concluído já. Convocação a gente não falou, a gente vai falar, nós temos um prazo aí para entregar a lista larga. Nós já entregamos uma lista larga que foi da VNL. Agora temos que preparar a lista larga. Existe uma lista entregue? Existe uma lista larga da VNL. Larga de quantos atletas? Para a VNL acho que nós colocamos 50. Bah. Porque você tem que prever todo mundo que você pode precisar lá na frente. Para a Olimpíada a lista é um pouco menor. Mas é uma lista larga que a gente tem um prazo para entregar. Então, eu penso a minha lista, o Paulinho pensa a dele, o Zé pensa a dele, depois a gente junta e a posição final é do Zé. Mas como é que é? Você faz uma lista sua, do Paulinho a dele, e daí bate com a do Zé? Aí a gente conversa. Aí o Zé se orienta, né? Quem está na sua lista? Conta para nós. A gente está pensando, porque tem muita gente, né, para a gente definir, né? E algumas coisas do planejamento a gente está ainda confirmando sobre o número de atletas que vão participar da VNL. Tem nomes que vão estar na lista de todo mundo aí, né? Tipo assim, a Thaísa, a Macris, a Carolana, a Gabizinha, né? Acho que vai estar na lista de todo mundo. Difícil. Vai falando aí que eu vou anotando. Se você quiser, eu vou dando. Eu quero saber as possibilidades novas, assim. Porque, assim, você joga com uma base da seleção sub-20, jogadores jovens, né? A gente trouxe a Luzia aqui. A outra central, esqueci o nome dela. A loirinha que é a central do Barueri, como é que chama? A Larissa? A Larissa, né? Eu acompanhei muito mais o Campeonato Paulista de perto, né? A gente transmitiu os jogos. Ela é uma jogadora interessante. A própria... Eu gostei muito dos jogos que eu vi. A sobrinha da Fofão, né? Que é a Libero, né? A Paulina. A Paulina. Eu achei que foi muito bem, assim. Mas, assim, não sei quanto estão preparadas as atletas para assumir uma responsabilidade tão grande, porque existe um processo, né? Sim. Não é assim, puf. É como eu falei, o Zé deixa sempre claro uma situação. As portas são sempre abertas. Né? Não tem... Isso eu participo diretamente de convocação, não, mas participo de processo de Olimpíada desde Pequim, porque quando eu fui convidado em 2007, era um ano antes de Pequim, então um pouco daquele processo eu participei. O Zé sempre disse que as portas estão sempre abertas, para quem estiver bem, que tem que se destacar, está sempre aberta, não existe nenhum limitador para isso. Mas existe um processo de preparação do ciclo. Né? Então, como eu estou dizendo, a gente está chegando na última convocação do ciclo. Né? O ciclo começou lá em 2022, porque a Olimpíada teve um ciclo mais curto em função da pandemia. A Olimpíada, que era 2020, passou 2021. Mas, como eu falei, o Zé sempre deixa as coisas, as portas abertas para quem se destacar e quem for importante naquele momento. Eu acho que todo técnico tem uma questão de milhagem, assim, sabe? Que você vai acumulando ponto durante o ciclo, as convocações, outras temporadas, ter trabalhado junto com alguém da comissão, assim. Isso deve contar, não? Porque... É uma construção, né? Isso. É uma construção. Você começa a construir o ciclo pós-Olimpíada, para a próxima. Tudo que você vivencia, tudo que você tem de informação durante esse ciclo é importante. Seja nas competições de VNL, porque dentro do ciclo você tem VNL, Mundial e Pré-Olímpico. São competições, né, que antecedem Jogos Pan-Americanos, enfim. Todas essas competições da Federação Internacional, ou não, que os Jogos Pan-Americanos é uma competição, né, não é da Federação Internacional, mas tudo que você tem de observação, agora é o momento de nós sentarmos e avaliarmos o que
que no nosso entender, e principalmente no entender do Zé, é importante para definir a lista de jogadores que vão trabalhar para a Olimpíada. Mas, assim, é o que eu falei, tem a minha opinião, minha lista, tem a lista do Paulinho, mas o Zé A é sua lista é não vai o falar head pra nós, coach. não vai? A sua lista? Viu? Tem alguma posição hoje que a gente tenha mais defasagem no Brasil? Ah, tem menos levantador hoje em dia, há menos livre, há menos. Sei lá. Eu acho que a gente tem um equilíbrio nas posições, né? A gente tem um equilíbrio aí ao longo desse processo das meninas terem participado nas centrais, as ponteiras, as opostas, as líberos, as levantadoras. Vai ser a decisão vai ser sempre em cima do que a gente tem de observação e que o momento vai ter apresentado principalmente durante a VNL, né? Então, acho que a gente tá bem servido aí nas posições. A gente tem bem boas jogadoras que estão se destacando, jogadoras que, né, você pega a Júlia, por exemplo, a Júlia Bergman, que não esteve presente em todas as competições em função do estudo dela, da universidade, mas que... Mas isso foi no outro ciclo. Agora ela já está disputando o campeonato internacional, mas né? que está jogando o primeiro campeonato que ela está jogando. O primeiro campeonato adulto e um campeonato super forte que ela está jogando aqui na Turquia e que ela tem ido bem. Então, isso tudo vai ser avaliado no momento da convocação e da definição do grupo. Mas acho que a gente tem ótimas jogadoras aí para eu posso perguntar um nome se está na sua lista, você fala sim ou não? Um nome. Eu não vou falar, não. Eu não vou falar, não. A Bright seria uma jogadora que vocês tentariam resgatar, convencê-la a voltar para a seleção? Ou não tem esse assunto? Entra naquilo que eu te falei. Toda jogadora que estiver bem e estiver se destacando e que estiver apta a representar... Bem ela tá, né? Bem ela tá. Então, ela é líder de passe, né? Continua defendendo muito bem e tal. Então, você jogou de ponta direita na seleção brasileira ou você jogou de central? Tá liso, né? Tá liso. Não, mas é uma situação assim, quando você fala de convocação, é uma coisa muito delicada. Então, qualquer coisa que você fale, eu sei, né, ela pode ter, e hoje em dia, muita interpretação. Então, basicamente é isso. Toda jogadora está sendo observada, todas as jogadoras que a gente pode observar, a gente observa. Parte uma grande parte do Zé está na Europa, dirigindo um time, tem a ver com isso também, dele estar próximo das nossas jogadoras que estão na Europa, dele estar próximo das jogadoras que são as nossas adversárias, serão as nossas adversárias, dos técnicos que serão os nossos adversários. Então, além de cuidar da equipe dele, que é muito importante, ele está conseguindo, né, conseguiu uma classificação muito boa para a equipe até agora, está jogando o terceiro lugar, que é muito importante, mas estar entre os 4 times lá, num primeiro ano é muito importante, mas a aproximação que ele consegue lá e a atenção que ele consegue ter para essas jogadoras é muito importante, a estada dele lá. Então, todas as jogadoras efetivamente estão sendo observadas, todas, né? Ele observa lá, Paulinho, tem uma possibilidade de estar aqui na Superliga e jogarmos, né, com todas as meninas que estão aqui nesse nível, a gente também está observando. Então, ninguém está fora né, e ninguém, todo mundo está dentro. Eu acho que é assim... É o momento ali que eu falei, da reunião, quando vai decidir, o Zé vai definir quem são as jogadoras, é que tudo isso vai ser apontado e as possibilidades, né? Todo mundo tem possibilidade, que eu falei, a porta está aberta, as portas são abertas para todas. Desempenho e tal, tem muita gente jogando bem, né? Tem muita jogadora jogando bem, aqui e fora principalmente. Então, é uma situação difícil, porque você tem Olimpíada principalmente, que apesar de termos a possibilidade desse ano de ter 13 jogadoras, são 12 jogadoras, então tem que ser muito assertivo, como eu falei. Tem que ser... Todos os detalhes dessa preparação serão observados, porque Olimpíada é uma competição diferente, não só por ser Jogos Olímpicos, mas é uma competição diferente, ela é diferente de tudo, Ela é gigantesca, né? E é diferente, é uma coisa diferente. Os Jogos Olímpicos ele é completamente diferente de Mundial, não só porque diferente da maneira de você disputar, porque você pega, por exemplo, o jogo de quartas de final, né, que é onde você pode estar entre os 4.
Então, muita coisa acontece para chegar nesse jogo. Então, é uma competição que exige muito de todo mundo. Né? Toda competição exige bastante. Mundial, nenhuma competição você vai ter tranquilidade. Né? Mas os Jogos Olímpicos, ele consome demais nesse sentido. Todo mundo tem que estar muito bem preparado, que é a nossa maior preocupação, que tem sido nas últimas competições, aí, nas últimas Olimpíadas, para aquele momento, porque é um momento mágico. A Olimpíada é um momento mágico. Eu tô falando da Bright porque é uma jogadora que tá jogando bem e tal, né? E pela experiência. E também tá lisa, né? Também tá lisa. Já chamei ela 16 vezes pra vir aqui. Ela falou que vem, não vem. E toda vez a gente pergunta pra ela, né? Se ela vai voltar pra seleção, se ela toparia, né? Se fosse convocada. Ela fala que não. Né? Ela fala que não. E assim, como você está falando, as melhores que estão jogando devem ser convocadas. Então, imagino que uma lista de 50 não tem como ela estar de fora, por exemplo. Né? Uma lista menor também não. Mas aí seria um poder de convencimento, porque ela fala que não, que tinha um sonho de jogar a Olimpíada, jogou a última, tal, ganhou a medalha, tal, tá com o segundo filho, enfim. Tem várias questões delas, mas acharia que seria bacana tentar resgatá-la, né? Como fizeram com você várias vezes para você voltar pro vôlei. Só fazer mais uma pergunta de seleção que eu queria. Não de seleção brasileira, né? Mas dos confrontos. Eu tenho meio que repetido isso aqui, dependendo dos convidados, falando de super opostas, né? Você falou da Vargas na Turquia, a Moscovici, a Egonu são as. Né? Nos Estados Unidos, que eu não sei quem que já jogou de oposta agora. Mas tem sempre alguém hoje ali que, faz 20 pontos pra cima em jogos de seleção. A Vargas deu outra cara pro time da Turquia, né? Se tirar Egonu ali no time da Itália, é um time bom, mas não é a mesma coisa, né? Moscovici também é um negócio absurdo, assim. E eu não vejo, assim, por mais que nós tenhamos jogadores na posição boas, né? Não são com o mesmo alcance, com a mesma potência hoje em dia. Aí eu vejo um jogo de seleção para conquistar muito coletivo, assim. Precisa ter um coletivo absurdo, assim, Sim. porque não tem ninguém, né? A Carol, que faz muitos bloqueios, né? A Thaís, a Gabizinha, que é uma craque de bola. Mas, assim, tem que jogar tudo acima do limite para poder ganhar uma medalha ali importante para Paris. Muita coisa tem que conspirar a favor, né, para você conquistar a medalha. E é o momento das jogadoras. Né? Essas jogadoras são jogadoras fora da curva, né? Mas nós temos uma fora da curva que é a Gabizinha. Não é uma oposta, mas é uma fora da curva. A Gabizinha é espetacular, né? A Gabizinha, acho que, além de ser espetacular como pessoa, ela é espetacular como atleta, como capitã. Ela é capitã da equipe, então é super importante ter um destaque assim na equipe. Mas a gente tem boas jogadoras, né, nesse sentido. Nós não tivemos no pré-olímpico, por exemplo, a Aninha. Ana Cristina, né? Ana Cristina. E a Aninha está fazendo um campeonato turco, está jogando, né? Ela tá jogando de oposta? Está jogando de ponteira. De ponteira, jogou ontem como ponteira, jogou muito bem. Né? Então é o que eu falei, tem muita gente jogando bem. Mas ela é uma atleta que pode se adaptar na posição de oposta, né? Sim. Uma necessidade. Enfim. Aí aquilo que eu falei, o trabalho que vai conduzir, qual vai ser a melhor formação, como é que vai ser a melhor... Mas não, a pista! O trabalho é que vai dizer, porque a gente tem muita coisa. A gente, apesar do tempo curto, nós temos muito trabalho pela frente. A gente tem um tempo... E é curto mesmo. É curto. Você pensar em Olimpíada, é curto. A gente vai começar a treinar, né, agora no final do mês, tal. Nós estamos em abril. Mas você tem abril, maio, junho... em fim de abril? Acaba a Superliga, já começa, mais ou menos. Dependendo das meninas que estiverem disponíveis, né? Algumas já vão começar antes. Mas assim, você não tem tempo, porque você começa a treinar e já começa a jogar, porque em maio já começa a Liga das Nações. Né? E aquilo que eu falei, é importante você tentar ter o grupo junto, porque a convivência é importante, não é só o treinamento. Então, o planejamento está prevendo tudo isso. Agora, a gente tem que esperar as meninas chegarem para ver como é que elas chegam. Né? Porque as meninas vêm de temporadas longas, né? Seja as meninas que estão no Brasil, as meninas que estão na Europa, a Rosa estava no Japão, jogou até anteontem. Então, foi campeã no Japão, né? Foi campeã da V-League. Então a gente tem que esperar as meninas chegarem para ver como elas estarão. A gente tem acompanhado, né? A CBV tem feito isso. Né? O Fernando, por exemplo, está na Europa acompanhando as meninas, o Fernandinho Físio. Ele acompanhou as meninas, já esteve lá, é a segunda vez que ele está lá.
para ver como é que elas estão, em contato com o departamento médico dos clubes. É que o Zé sempre fala isso, né? Da questão física, né? Sim, Porque fica uma em cada time, daí tem time que trabalha muito bem a parte física, outros nem tanto, sim. né? Ah, tem uma contusão que foi maltratada, né? Tem a questão que você falou, né? Você falou da base, né? Tentar equalizar, né? No adulto tem que ser mais equalizado ainda. Se tem uma assim, né? O Zé Elias já esteve lá na Europa para acompanhar as meninas em contato com os preparadores físicos dos clubes, que assim o permitem. Ele tem contato para saber delas e dos preparadores físicos, como é que elas estão. O Fernandinho faz a mesma coisa na parte médica. Ele acompanha, né, com contato com os médicos e fisioterapeutas das equipes que elas estão, tanto na Turquia, como na Itália, como na Polônia. Né? No Japão, o contato é feito da mesma forma, só que ele não vai presencial no Japão, nem ele nem o Zé Elias, porque nós tínhamos uma jogadora lá que era Rosa, mas o contato com ela e acompanhamento com ela era também full time, para você tentar ganhar tempo na apresentação delas, para não ficar distante de quando elas chegarem e você ter um relatório do que aconteceu durante a temporada. Então isso está sendo feito de uma maneira muito mais próxima, que é super importante, que vai nos ajudar muito na questão do tempo de preparação. Você vai ganhar muito tempo com esse trabalho, né, que está sendo feito. Corta caminho, né? Sim. Ó, a gente tá chegando ao final aqui, Vagão, né? Já falamos bastante, a gente falou quase 1 hora antes de começar a gravar. Você ficou contente com o desempenho do Barueri na Superliga? Como é que você vê? Como você avalia a participação da sua equipe? A gente sempre sai sempre você sai com o sentimento que poderia ter feito alguma coisa a mais. Mas eu fiquei feliz com o desempenho da equipe, porque nós tivemos uma equipe aí desses 8 anos de projeto com a menor média, né, de idade. Nós tivemos dentro da quadra 2 jogadoras de base, né, a Luzia e a Aline, o tempo todo. Tivemos a Giovana, a maior parte do tempo a Giovana jogando, e a Giovana, embora ela seja o primeiro ano de adulto, a temporada passada ela não jogou porque se lesionou, né? Teve uma cirurgia de joelho e ela voltou essa temporada, então é a primeira temporada dela efetivamente jogando, né? E então eu acho assim, o nosso primeiro objetivo sempre, quando a gente tem uma equipe como a gente tem de jogadoras de base, né, jogando a sua primeira Superliga, que foi a primeira Superliga da Luzia, a primeira Superliga da Aline, a primeira Superliga da Rudiger, enfim, das meninas que subiram, né, CS, Gabi. A Gabi, apesar de ter jogado no passado, ela se lesionou também e voltou agora no final, mas não conseguiu fisicamente estar apta a jogar, enfim. Então eu fiquei muito feliz, e nós estamos felizes porque conseguimos estar entre os 8 do primeiro turno e jogar a Copa Brasil, participar da Copa Brasil e estarmos no playoff, né? Por um projeto com a característica, com o pensamento, com o objetivo que nós temos, né? Que é de justamente oportunizar as atletas, né? Como eu falei, não só para a vida pessoal, mas oportunizar essas meninas a jogarem alto nível, a atingirem alto nível, e de certa forma a gente está colaborando aí com o voleibol brasileiro, dando oportunidade para essas jovens atletas. Para nós foi um resultado muito significativo, estar entre os 8. Isso foi muito importante. Como eu falei, a gente sempre sai, se eu tivesse feito ali um pouco diferente e tal, mas é aquela análise, aquela avaliação que você faz no final da temporada, eu como técnico. Então, mas eu fiquei muito feliz com o empenho das meninas, com a dedicação, né, da equipe e de certa forma, com o resultado, porque nós saímos para o Rio, mas saímos num jogo de 3-1 aqui em São Paulo, que a gente poderia ter pensado em ter um 7 a mais ali, que nós tivemos a oportunidade num set de ter fechado um set. Não estou dizendo que ganhar o jogo, porque é um time muito forte, é um time que está no 2º ano, né? Mas fiquei contente com o desempenho e com a evolução. A principal coisa, assim, com a evolução da equipe, lógico, mas com a evolução das meninas, principalmente individualmente, né? Houve um crescimento muito grande delas e isso é que nos deixa feliz. Você visualizar, né, esse crescimento e pensar, né, na continuidade do projeto. A gente sabe que o nosso investimento ele
Ele nos atende, mas nós poderíamos ter um pouco mais de patrocinadores. Nossos patrocinadores são importantíssimos, sejam eles de forma direta ou através da lei de incentivo, mas eles são fundamentais para que a gente continue alimentando esse sonho nessas meninas. Né? Nós precisamos disso. Já houve um momento no projeto em que a família Guimarães teve que bancar, e de certa forma, não diretamente, mas eles continuam bancando, porque a gente sabe que a gente precisaria um pouquinho mais de aporte financeiro para proporcionar para essas meninas coisas além do que a gente proporciona hoje. Nós temos um suporte de patrocinadores e um apoio também da Prefeitura de Barueri, mas a gente entende que quanto mais você puder captar, né, de valores, você melhores condições, as condições são ótimas, mas você sempre pode proporcionar coisas melhores. Porque nós temos lá, a gente tem que pensar assim, que nós não somos o time adulto só. Nós temos lá, entre a categoria sub-13, sub-14, sub-15 até o adulto, nós temos aproximadamente 100 meninas atendidas. Então é muita gente, então isso despende muito dinheiro. E você tem que pensar que isso tudo é alimentação, é transporte, é estudo, é hospedagem, né? É treinamento. Nós temos um suporte importante aí na área médica, né? da Newon, né? Da Prevent, além dos patrocinadores que a gente tem, Alelo, Colgate, CCR, a Fundação CCR, as categorias de base têm um suporte muito importante Nossa, me fugiu o nome. Tá na camisa aí? Não está aqui, porque aqui está no adulto. Você fala do aporte financeiro, né? Além de construir a estrutura e bancar a estrutura, lembrou? Da Epson. Eu estava enrolando aqui para te ajudar. Não, obrigado. Porque a Epson é fundamental na manutenção das nossas equipes de base. A Epson está desde o início conosco. A Epson está desde o primeiro momento com a gente. Então é fundamental, porque o suporte que eles nos dão, né, através de lei de incentivo, possibilita que a gente tenha a continuidade nesse processo. E continuar assim, porque a proposta do projeto é realmente trabalhar com pessoas, atletas jovens, né, promissoras, para, né, fortalecer a seleção. Eu entendo completamente. E é um time que vai perder muito atleta, porque atleta jovem destacou, né? Vai embora. Nós temos assim, nas 20 jogadoras que foram convocadas para o pré-olímpico ano passado, que 11 passaram pelo projeto. Olha só, que legal. Né? Então nós temos aqui, eu falei de alguns nomes, mas você tem que me ajudar. Tem a Veloy, tem a Pé de Pronto, tem a... Seguro Viagem, Travel Assist, tem CBC, o que mais que tem? Zaiden, material esportivo. Né? Atrás tem a Colgate, agora nós temos uma parceria com o Exército, com as Forças Armadas. Está bem no cantinho da camisa. Está bem no cantinho da camisa, mas todos esses patrocinadores, apoiadores, eles são fundamentais para que a gente continue mantendo o projeto em pé. Se alguém quiser se aproximar da gente, né, fique à vontade. É muito importante. É muito importante para a gente conseguir fazer, como você disse, né, fortalecer, fazer algo melhor, né, fazer algo mais com mais continuidade, né, conseguir fazer outro tipo de atividade. A gente vai conseguir esse ano, acho que pela primeira vez, a gente vai conseguir manter a base da equipe. As jogadoras vão continuar. Opa, a gente renovou? Renovar você pode falar, sim, né? Quem renovou? Eu ainda não tenho essa autorização para falar. Mas não é possível. Ele não fala da lista dele a seleção, não fala dos jogadores. Mas assim, a gente está muito feliz porque o projeto, pela característica do projeto, pelo objetivo que o projeto tem, embora a gente tenha sempre essa correria, né, de investimento, atrás de captação de valores para o projeto, ele tem uma coisa que nos ajuda muito, que é o desejo das jogadoras jovens de estarem no projeto. Isso nos facilita. A gente sempre fala, nós não podemos brigar financeiramente, em termos de salário e de ajuda de custo, com ninguém. Então, o que a gente tem para oferecer é a oportunidade e o trabalho. Então, as meninas enxergam isso, né? Elas enxergam isso e querem estar no projeto.
Então nós conseguimos manter principalmente as jogadoras mais jovens que destacaram, né? Então isso é importante, porque num segundo momento, numa segunda temporada, você ter essas meninas é um ganho, né? É um A ganho muito evolução, grande, e a possibilidade de você ter resultados, né, melhores, ela se aproxima bastante. Tem que trabalhar, tem uma série de situações, tem as outras equipes que vão se fortalecer, que vão mudar, né? Todo mundo, a todo ano, quer se fortalecer e trabalha para isso. Mas estar com as jogadoras por mais uma temporada é muito importante para a gente, porque você ganha corpo, a equipe ganha um pouco mais de corpo, mais de conhecimento e tal, e você fortalece a visibilidade do projeto, que é o nosso principal objetivo para atrair, né, mais patrocinadores e captar mais empresas através dos projetos de lei. Vagão, queria agradecer muito, muito, muito demais a sua presença. Pô, gentileza em pessoa, né, educação e um trabalho de anos, né, ligado ao esporte. Por mais que tenha se afastado 12 anos, né, ainda bem que de alguma forma você voltou. Eu te acompanhei como atleta, né, como eu disse, né, no comecinho ali da minha carreira, e você já, né, mais pro fim do que da metade, assim. Sim. E eu lembro muito bem o quanto você treinava, assim, chamava atenção, assim, de a força física, né, tipo, como você era forte e tal, e como era importante para a equipe. Obrigado mesmo, assim, parabéns por toda a campanha, e que tenha muito sucesso ainda em Barueri, e principalmente agora com a seleção, que a gente vai estar próximo aí acompanhando as Olimpíadas, que seja um grande projeto aí de vida para você, profissional, né, que traga muitos frutos, né, e você consiga evoluir ainda mais como profissional do voleibol. E a gente tem o costume aqui no Ataque e Defesa de encerrar passando a bola pro entrevistado, e como são anos, uma vida dedicada, né, a essa bola aqui, já foi dura pra caramba, né? Já foi branquinha, já foi outras cores, já foi oval. Saber o que é, né? O que o vôlei significa na sua vida, representado pela bola que tá na sua mão, porque a gente ainda não consegue trazer a quadra, mas daqui a pouco. Não, isso aqui é o que eu falei, né? Eu dei um breve relato aqui, isso aqui é a minha vida, né? O voleibol, ele me ensinou, né, os valores, né, como pessoa, ele formou meu caráter, formou minha personalidade, né? Tá formando a minha família, de certa forma, porque as duas filhas passaram, uma passou e outra está passando pelo voleibol. Então o voleibol para mim, ele significa tudo. É um esporte que eu aprendi a amar, né? E eu tenho a felicidade de poder trabalhar no esporte que eu amo. Então quando você faz, né, existe um ditado, né, quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha, né? Você vive muito mais feliz. Então isso aqui para mim é felicidade, é vida, né? E é fundamental, foi fundamental, né, na minha vida, né? Não só na minha formação, né, mas na minha vida. O voleibol para mim representa tudo que eu tenho, assim, que eu amealhei de valores, né, e de possibilidades de vida, né, foi o voleibol que me proporcionou. Por isso que quando eu falei, né, que eu voltei para o voleibol, porque eu achava que o voleibol estava me puxando muito para ele, né? Eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive na vida, né, de me dedicar, né, toda a dedicação que eu tenho, e eu tive quando jogava, ele está me retribuindo. E quando eu trabalho com jovens, eu gosto muito de trabalhar com adultas e tudo mais, mas é uma maneira de eu retribuir. Acho que estar no projeto e permanecer no projeto, de oportunidades que eu tive de sair do projeto para dirigir outras equipes, grandes equipes, enfim, tem um sentido de gratidão pelo voleibol e pela oportunidade que o projeto me dá de trabalhar com essas jovens. Então, a minha gratidão é eterna para o voleibol e também para o Projeto Barueri. Wagner Copini, senhoras e senhores. Vagão, muito obrigado, viu? Valeu, Ale. Obrigado, Valeu. Parabéns pela carreira que você construiu e, pô, fantástico. Boa Obrigado sorte pela aí. Oportunidade. Não, voltaremos feliz. mais pra frente. Com essa saúde aí, nós vamos marcar um com 90, 95 anos. Obrigado, Vagão. Um abraço pra você. Muito obrigado. Pra você que chegou até o final, muitíssimo obrigado.
se inscreve aqui no canal, curta esse podcast, essa entrevista, comente aqui embaixo, compartilhe com os amigos. E a gente agradece também a Tizan, que prepara todo esse estúdio para a gente fazer o podcast, e também a China Law, nossa parceira especializada em vistos americanos, principalmente no Green Card. Quer morar nos Estados Unidos? Fala com a China Law. Abraço para você. Até a próxima. Tchau.